O Império Bizantino teve origem na separação do Império Romano no ano 395, dando origem ao Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, e ao Império Romano do Ocidente, com Milão como sua capital. A cidade de Bizâncio foi renomeada por Constantino em 330 e agora é conhecida como Istambul. Devido a isso, o Império Romano do Oriente ficou conhecido como Império Bizantino. Seu território abrangia a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Enquanto isso, no Ocidente, o Império Romano desapareceu devido às invasões de várias comunidades, mas o Império Bizantino conseguiu manter sua coesão e seus cidadãos se identificavam como romanos. Com a queda de Roma, em 476, o Império Bizantino passou a ser o herdeiro das tradições romanas e sobreviveu mais 1000 anos. Durante mais de 500 anos, o fogo grego representou a arma mais destrutiva para os cristãos e desempenhou um papel crucial na defesa de Constantinopla contra 2 cercos árabes, garantindo assim a continuidade do Império Bizantino. O fogo grego, também conhecido como fogo greguês, foi uma substância incendiária empregada inicialmente pelos bizantinos em combates navais. Consistia em um líquido altamente inflamável contido em projéteis incendiários lançados por catapultas ou dispositivos tubulares de chamas. Uma de suas principais características era a capacidade de não se extinguir quando em contato com a água e de continuar queimando mesmo sobre a superfície aquática. O imperador romano II do Império Bizantino, que governou de 959 a 963, reconhecia a importância de certos objetos e afirmava que 3 coisas nunca deveriam cair em posse de estrangeiros: os trajes e símbolos imperiais, qualquer princesa da realeza e o segredo do fogo grego. Embora os primeiros 2 tenham sido ocasionalmente concedidos a líderes estrangeiros, o terceiro nunca foi compartilhado. O fogo grego tem suas raízes na história antiga, com armas incendiárias sendo usadas por gregos, assírios e romanos em guerras. A verdadeira invenção do fogo grego ocorreu no final do século VII d.C. e é acreditada a Calínicos, um cristão grego. No entanto, alguns historiadores, como James Whitcomb Partington, argumentam que não foi o resultado do trabalho de uma única pessoa, mas sim de alquimistas em Constantinopla que basearam suas descobertas na Escola de Química de Alexandria. Isso ocorreu durante um período crítico para o Império Bizantino, enfraquecido após guerras com a Pérsia Sassânida e confrontado com invasões muçulmanas. O fogo grego desempenhou um papel vital na defesa de Constantinopla contra os cercos islâmicos de 674 a 678 e 711 a 718, especialmente contra as frotas muçulmanas. Os bizantinos creditaram o sucesso do fogo grego contra os ataques árabes a uma intervenção divina, portanto, acreditavam que a receita deveria ser mantida em sigilo. O imperador Constantino VII Porfirogênito, que governou de 913 a 959, aconselhou seu filho e herdeiro, Romano II, que reinou de 959 a 963, a nunca revelar os métodos de produção do fogo grego. Porque, segundo ele, eles foram revelados por um anjo, e o anjo recomendou que ele só fosse preparado para os cristãos, e apenas na cidade imperial. Nos anos 812 a 814, os búlgaros adquiriram lançadores e reservas da substância em questão, enquanto em 827, os árabes capturaram pelo menos um navio que continha o fogo grego intacto. No entanto, eles não foram capazes de decifrar a fórmula ou a técnica usada pelos bizantinos para disparar o fogo grego. Em vez disso, optaram por empregar catapultas e granadas para lançar uma substância parecida com o fogo grego. Os êxitos militares do Império Bizantino, especialmente a crença de que Constantinopla era divinamente protegida, foram parcialmente atribuídos à invenção do fogo grego. Essa arma lançava chamas que incineravam rapidamente tudo ao seu redor, incluindo mastros, velas, cascos de navios e até mesmo pessoas. Surpreendentemente, a água não conseguia apagá-la, pelo contrário, agravava o fogo.
os árabes perceberam que somente a areia e o vinagre eram eficazes em diminuir a potência do fogo grego. O fogo grego era uma arma naval altamente eficaz usada com frequência entre os séculos VII e XII. Em 1099, ele causou pânico entre os piratas de Pisa, que atacavam as ilhas gregas durante a Primeira Cruzada. Essa arma era disparada através de um tubo pressurizado. Embora os detalhes exatos do lançador permaneçam desconhecidos, sabendo-se apenas que era composto por tubos de bronze e incluía uma bomba-sifão e um bocal rotativo. Uma representação visual disso pode ser vista em uma iluminura do manuscrito Skylit Madrid do século XII, que mostra um navio sob o comando de Miguel II, reinado 820 a 829, disparando fogo grego de um longo tubo em direção a uma embarcação inimiga durante o cerco de Constantinopla em 821 a 822. No final do século XII, os imperadores bizantinos abstiveram-se de utilizar o fogo grego contra seus numerosos inimigos internos. Além disso, durante o cerco de Constantinopla pela Quarta Cruzada, em 1204, o fogo grego não foi empregado. Em vez disso, os bizantinos optaram por utilizar navios de fogo, em vez do verdadeiro fogo grego. Um navio de fogo era uma embarcação não tripulada carregada de substâncias inflamáveis que era incendiada e lançada contra a frota inimiga. Fogo grego deixou de ser mencionado nos registros históricos, possivelmente devido à perda de acesso aos ingredientes principais nas regiões onde eram encontrados ou ao desaparecimento gradual do segredo da fórmula ao longo do tempo. Os ingredientes da fórmula, juntamente com a maneira de manipulá-los e os procedimentos para acender as chamas, eram mantidos em segredo. O conhecimento sobre como produzir o fogo grego estava dividido entre vários operadores e técnicos. Cada um conhecia apenas uma parte do processo. Isso garantia que nenhum inimigo tivesse acesso ao conhecimento completo. Um tratado do século XII, escrito por Mahdi ibn Ali de Tarso, especializado em assuntos militares e destinado ao sultão Saladino, descreve uma versão árabe do fogo grego chamada naft, feita com petróleo, enxofre e várias resinas. Com o tempo, o termo fogo grego passou a ser usado para se referir a qualquer tipo de arma incendiária, inclusive aquelas utilizadas por árabes, chineses e mongóis. No entanto, essas culturas empregavam fórmulas diferentes, não a fórmula bizantina, que era um segredo de Estado altamente protegido e que acabou sendo perdido. Uma das teorias mais aceitas sobre a composição do fogo grego sugere que o principal componente era o nitrato de potássio. No entanto, essa teoria foi descartada devido à ausência de menções nos registros árabes, que eram renomados químicos na região do Mediterrâneo naquela época. Uma segunda hipótese se baseia no fato de que o fogo grego não podia ser apagado com água. Na verdade, a água parecia intensificar as chamas. Isso sugere que sua capacidade de destruição resultava de uma reação explosiva entre água e cal virgem. Porém, estudos subsequentes revelaram que essa reação tinha pouco efeito em um ambiente marítimo aberto. A maioria dos pesquisadores contemporâneos concorda que o verdadeiro fogo grego usava petróleo, seja bruto ou refinado, chamado nafta pelos persas, como seu principal componente. Os bizantinos tinham fácil acesso a poços naturais próximos ao Mar Negro. É possível que tenham adicionado alcatrão de pinho e gordura animal para aumentar a duração e intensidade da chama. Há também especulações sobre a adição de salitre derretido e enxofre à fórmula. Em 2006, uma réplica do lançador do fogo grego foi construída por Dom Aldon, um historiador especializado em história bizantina, e Maurice Byrne, um entusiasta de armas históricas. Eles criaram um dispositivo que consistia nos 3 elementos essenciais da arma: uma bomba de bronze para pressurizar o óleo, um braseiro para aquecê-lo e um bocal revestido de bronze montado em um suporte giratório. O experimento usou petróleo misturado com resinas de madeira e produziu uma chama com temperatura superior a 1000 graus Celsius. O projeto teve êxito ao produzir chamas intensas que se estendiam até 15 metros, incinerando tudo em seu caminho.
Contudo, foram identificados problemas que representavam um risco para os operadores, pois a pressão na arma tinha o potencial de fazer com que o óleo aquecido explodisse facilmente. Nem mesmo as técnicas modernas de soldagem conseguiram garantir o isolamento adequado do tanque de bronze sob pressão. Entretanto, é notável que não existem registros bizantinos que mencionem essa falha, o que sugere a presença, naquela época, de um conhecimento técnico avançado que, com o tempo, se perdeu. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!